Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos estudar agora a parte 4, método de Gauss com pivotação, da unidade 3, sistemas de equações. Bom, o método da eliminação de Gauss, apesar de ser bem robusto, ele irá falhar quando o pivô for nulo, porque os multiplicadores dividem pelo pivô. Além disso, ele pode gerar resultados imprecisos quando o pivô for muito próximo de zero. Novamente, porque o pivô está no denominador e pode dar um multiplicador muito grande, dando erros de precisão. Por isso, para evitar esses problemas, adota-se uma estratégia de pivotação ou pivotamento, e que ela pode ser uma pivotação parcial ou uma pivotação total. Bom, vamos começar pela pivotação parcial. A ideia é bem simples. O método de Gauss normal, ele pega o pivô e zera os elementos abaixo do pivô. Na pivotação, a única diferença é que você pega nesta coluna do pivô o elemento de maior módulo, ou seja, você pega o elemento de maior módulo entre todos os coeficientes da coluna K a partir da linha K, que é a linha do pivô. E aí, caso esse elemento for maior do que o pivô, você troca as linhas do pivô por essa linha que você achou. Ou seja, troca as linhas I e K. Como exemplo, vamos resolver o sistema dado usando o método de eliminação de Gauss, mas com pivotação parcial. Então, na etapa 1, você pegaria o pivô e zeraria abaixo do pivô na sua coluna. No caso da pivotação, você escolhe o elemento de maior valor absoluto na coluna demarcada, no caso a coluna 1, para ser o pivô. Então, neste caso, o elemento de maior valor absoluto é o 3. Então, você vai tocar a linha do 3 pela linha do 1. E aí você guarda um vetor de permutações P para que depois você possa usar no final. Então, após você trocar a linha do pivô, ou seja, o pivô passa a ser a linha que contém o elemento 3, executa a fase de eliminação do método de Gauss original, ou seja, você zera os elementos abaixo do pivô. Além disso, você pega o vetor de permutação P e troca, ou seja, em vez de ficar 1, 2, 3, agora vai ficar 2, 1, 3, porque você trocou as linhas do pivô. E aí o processo segue usando a mesma lógica. Na etapa 2, você vai pegar, então, na coluna 2, e aí vai ver, o pivô seria os 5/3. Mas você vai ver se abaixo desse pivô, incluindo ele, tem um elemento maior do que 5/3, porque a linha 1, que eu já trabalhei, eu não mexo, igual o Gauss. Nesse caso, 3 é maior do que 5/3. Então, você troca as linhas para que o pivô seja o maior elemento em módulo, valor absoluto. Então, com o pivô, a linha do pivô trocada, você executa a fase de eliminação do método de Gauss original normal. Ou seja, você elimina o elemento abaixo do pivô. E note que o vetor de permutação P também é alterado de acordo com a troca da linha do pivô. Com isso, assim como Gauss, eu chego num sistema triangular superior e aí eu resolvo por substituições retroativas, achando a resposta, que no caso aí é o vetor 1, 1, 0. O vetor de permutação eu guardo, porque para a solução aqui eu não vou usá-lo. Mas na hora que eu for usar, por exemplo, para cálculo dos determinantes e outras propriedades, ele pode ser necessário, que nós vamos ver mais adiante. Então, sobre pivotação parcial, algumas observações importantes são que a única diferença entre o método de eliminação de Gauss
com e sem pivotação parcial está no modo de escolha do elemento do pivô do processo. Além disso, a pivotação parcial garante que o pivô seja não nulo, exceto quando a matriz for singular, porque aí ela não tem solução. E os multiplicadores satisfazem a relação que está entre -1 e 1. Por quê? Porque eu estou pegando o maior elemento e colocando como pivô. E aí eu tenho um controle maior dos erros de arredondamento. Então, você pode resolver aquele mesmo exercício, aquele benchmark que nós estamos usando em todos os métodos, através do método de eliminação de Gauss, mas agora com pivotação parcial. E você vai ver que você obtém o mesmo resultado, que é o vetor -3, 5 e 0. Bom, a pivotação total, ela também não é muito complicada, só é um pouco mais complexa. Então a ideia é que, ao invés de eu trabalhar somente na coluna K, para escolher o pivô, o maior elemento do módulo, você trabalha na submatriz a partir da késima linha e késima coluna, como está mostrado na figura. Ou seja, você pega essa submatriz, escolhe o maior valor, ou seja, o elemento de maior módulo, e aí, se for preciso, você vai trocar as linhas e as colunas, para que você tenha no pivô o elemento de maior módulo. Vamos fazer então aquele mesmo exemplo que foi feito com pivotação parcial, agora fazendo pelo método de eliminação de Gauss com pivotação total. Bom, na etapa 1, no Gauss normal, o pivô seria o quê? O primeiro elemento, o A1. No caso da pivotação total, você vai escolher o elemento de maior valor absoluto nessa região demarcada, que é o quê? A partir da primeira linha, a submatriz formada pela primeira linha e pela primeira coluna, que no caso aqui é a matriz toda. Então, nesse caso, o maior valor em módulo é o 4, que está então na coluna 3, na linha 3. Então, você vai colocar o 4 como pivô. Então, você vai trocar as colunas e as linhas do 4 para trocar o elemento 4 com o elemento 1. Então, o vetor de permutações agora, você vai ter uma permutação de linhas e de colunas, no caso. Então, você trocando as linhas e as colunas, o 4 agora fica na posição A11, então ele vira o pivô, e aí você executa a fase de eliminação do método de Gauss original, do mesmo jeito, eliminando os elementos abaixo do pivô, ou seja, na primeira coluna. Note que o vetor de permutação de linhas e de colunas é alterado, ou seja, em vez de 1, 2, 3, agora vai ficar 3, 2, 1 e 3, 2, 1. A etapa 2 segue um procedimento similar, ou seja, o pivô seria o quê? O elemento A22, que no caso aí é 1. Só que então você pega o quê? A submatriz formada pela segunda linha e a segunda coluna, que é essa submatriz mostrada aí em verde. Então você vai escolher o elemento de maior valor absoluto nessa submatriz para ser o pivô. Então no caso aí é o elemento 3. Então, você não vai precisar trocar as linhas, mas vai precisar trocar as colunas. E, obviamente, isso vai refletir nos vetores de permutação. Então, uma vez trocado os elementos, você tem o 3 como pivô, e aí você executa a fase de eliminação do método de Gauss original normal, zerando o elemento abaixo do pivô. Note de novo, que os vetores de permutação são alterados. No caso, o vetor P das linhas não é alterado, porque não mudou linha, mas o vetor Q das colunas ele é alterado, passando a ser 3, 1, 2. Bom, com isso, você tem, novamente, um sistema triangular superior que você resolve por substituições retroativas. Então, nesse caso, você acha a resposta 0, 1, 1. Mas,
você quer a resposta do sistema original, que a gente já viu, que na verdade é 1, 1, 0. Então o que que houve? Bom, como você teve permutações nas colunas, elas alteram a posição do vetor solução. Então eu tenho que usar este vetor para colocar os valores nas posições corretas. Ou seja, o primeiro elemento do vetor de permutação é o 3. Então o 0 que está na posição 1, na verdade, deveria estar na posição 3. E assim sucessivamente. Então com isso, eu acho a solução 1, 1, 0, que é a correta. O vetor de permutação de linhas não altera o vetor solução. Ele pode alterar o sinal do determinante e outras propriedades. Mas a posição do vetor solução só é alterada se eu trocar as colunas. Bom, então como exercício, você pode resolver o mesmo sistema, aquele benchmark, pelo método de eliminação de Gauss com pivotação total. E você vai chegar novamente na mesma resposta do vetor menos 3, 5 e 0. Uma observação importante é que a pivotação total, por ser mais trabalhosa e mais complexa, ela só deve ser usada se for realmente necessário. Porque na grande maioria das vezes, a pivotação parcial já resolve. Então eu não vou usar a pivotação total se não for realmente necessário. Bom, uma outra coisa bem interessante e bem útil do método de Gauss é o cálculo determinante. Lá atrás a gente viu que para calcular o determinante pode ser às vezes muito complicado, porque você tem que usar aquelas submatrizes recursivamente, etc. No caso da eliminação de Gauss, o cálculo determinante ele é muito mais facilmente calculado. Mas qual é a relação entre os determinantes das matrizes dos sistemas equivalentes obtidos por operações elementares? Isso é importante a gente ver antes para poder saber o que acontece nessas situações. Então, é importante a gente estudar as propriedades dos determinantes. A primeira propriedade é que, se duas linhas quaisquer de uma matriz A forem trocadas, então o determinante da nova matriz B será o da matriz A com o sinal trocado, ou seja, o determinante de B é igual a menos determinante de A. Então veja esse exemplo. A matriz A tem determinante igual a menos 7. Se eu trocar as linhas de A, o determinante da matriz B vai ser igual a 7, ou seja, com o sinal trocado. Uma outra propriedade é que, se os elementos de uma linha de A forem multiplicados por uma constante K, então o determinante da matriz B resultante será também multiplicado por essa constante K, ou seja, o determinante de B é igual a K vezes o determinante de A. Então veja a matriz A, onde o determinante é menos 7, e eu peguei a primeira linha e multipliquei por 2, ou seja, dando a matriz B, então o determinante de B passa a ser menos 14, que é 2 vezes menos 7. Uma terceira propriedade é que, se o múltiplo escalar de uma linha de A for somado a outra linha, então o determinante da matriz B resultante será o mesmo da matriz A, ou seja, o determinante de B é igual ao determinante de A. Então veja essa matriz A, onde o determinante de A é igual a menos 7. Então, você pode pegar um múltiplo de uma linha de A, por exemplo, você pegou a primeira linha, multiplicou por 2 e somou com a segunda linha, dando a matriz B. O determinante de B continua sendo igual a menos 7. Note que é exatamente aquela operação elementar que a gente faz no Gauss, né? Que, ou seja, você não altera o determinante da matriz. Uma outra propriedade importante é que, se o A for uma matriz triangular ou diagonal de ordem n, então o seu determinante será igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Ou seja, o determinante de A é o A11 vezes o A22 vezes o A33 até o ANN, que é o produtório de I de 1 a N do A e I. Ou seja, veja a matriz A, o determinante é simplesmente 2 vezes menos 3, dá menos 6. Veja a matriz B, é 3 vezes menos 3 vezes menos 2, que dá 18. Ou seja, isso também é muito importante, porque se eu tiver, por exemplo, uma matriz triangular superior lá em Gauss,
no final do processo, se eu quiser o determinante, basta multiplicar os termos da diagonal. E como última propriedade importante é que se uma matriz A for multiplicada por uma matriz B, o determinante da matriz resultante, C, será o produto dos determinantes de A vezes B. Ou seja, o determinante de C é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, suponho que eu tenho a matriz A mostrada, o determinante de A igual a 10. Eu tenho a matriz B mostrada, o determinante igual a 3 de B. Então, o determinante de C, que é A vezes B, vai ser o determinante de A vezes o determinante de B, que é 30. Então, essas propriedades são muito importantes, porque para o cálculo do determinante, veja a primeira matriz, que transforma na segunda, que transforma na terceira. Então, durante o método de eliminação de Gauss, as matrizes intermediárias são sempre obtidas por combinações lineares das linhas, ou seja, são matrizes equivalentes. Portanto, elas possuem determinantes iguais, pela propriedade C que a gente estudou. Então, o determinante de A é igual ao determinante da matriz A modificada, ou seja, eu posso pegar a matriz final, que é mais fácil de calcular o determinante, que o determinante vai ser o mesmo da matriz original, caso eu queira o determinante da matriz original. Ou seja, durante o método de eliminação de Gauss, como a matriz resultante ela é triangular, então, pela propriedade D, o determinante da matriz será igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Ou seja, nesse caso, o determinante de A é 1 vezes 2 vezes menos 12, que é igual a menos 24. Esse determinante é igual ao determinante da matriz original, porque as matrizes são equivalentes. Agora, caso haja troca de linhas, ou seja, caso haja uma pivotação, você vai ter que pegar o vetor permutação P das linhas e ver quantas trocas de linhas foram feitas, porque a cada troca de linha você vai trocando o sinal. Então o sinal pode mudar. Então, fazendo o exercício, vamos calcular o determinante da matriz A daquele nosso benchmark usando o método de eliminação de Gauss. Aqui nós vamos fazer sem pivoteamento, mas eu recomendo vocês tentarem fazer também usando pivotação, tanto parcial como total. O determinante vai dar menos 8, mas nós vamos mostrar como é que a gente chega lá facilmente. Bom, isso funciona até como uma revisão do método de Gauss. Então, sem usar a pivotação, você escolhe o pivô, que é o primeiro elemento, no caso 3, calcula os multiplicadores, né, que é 1 sobre 3, com o sinal trocado, menos 1 terço, e 4 sobre 3, que é menos 4 terços. E altera a linha 2 e a linha 3 para zerar os elementos 1 e 4, alterando toda a linha 2 e 3. Na etapa 2, ou passo 2, você pega o pivô, 1 terço, calcula o multiplicador da linha 3, no caso vai ser 1 terço sobre 1 terço, que dá 1, com o sinal trocado menos 1, e altera a linha 3 para zerar o elemento abaixo do pivô, obviamente, consequentemente, mudando toda a linha 3. Então, você chega no sistema triangular superior, mostrado, e esse quadro, que é só didático, mostra que o novo sistema foi formado pelas linhas L1, que é a linha original que você não muda, não mexe, a L4, que é a linha que foi mudada zerando os elementos do pivô, considerando o pivô, e a linha 6, que é mostrando a linha 3, né, zerando os elementos do pivô. Isso só para efeitos didáticos, mas o que importa é o sistema triangular superior que você chegou. E aí, pelas propriedades que nós já vimos, o cálculo determinante é dado simplesmente multiplicando os elementos da diagonal. Ou seja, 3 vezes 1 terço vezes menos 8, que dá exatamente o determinante de A igual a menos 8, que é também o mesmo determinante da matriz original, que é o que realmente você desejava. Ou seja, você calculou o determinante de uma maneira mais simples, sem usar toda aquela forma analítica de submatrizes, recursividade, toda aquela coisa complexa que a gente viu lá atrás.
Bom, voltando então à questão da pivotação, quais são as vantagens e desvantagens, né? As vantagens da pivotação é porque ela ajuda ainda mais para aumentar a robustez. O método de eliminação de Gauss já é um método muito robusto, mas podem ter problemas se o pivô for zero ou próximo de zero. Então, ele aumenta a robustez. Então, ela evita que o sistema fique sem solução e pode minimizar os erros na solução, porque não cria multiplicadores muito grandes e, consequentemente, erros de arredondamento. Por sua vez, como desvantagens, a pivotação é mais caro computacionalmente que o Gauss normal, que já é um método bem lento, bem caro. A pivotação total exige mais cálculos ainda, muitos cálculos, por isso que não é muito usado. Já a pivotação parcial exige menos cálculos, então é bem mais usado. Então sempre você deve priorizar o uso da pivotação parcial. Bom, o número de passos continua fixo, o que é uma certa vantagem, mas também você não pode diminuir o número dos passos, que é uma desvantagem do método de Gauss. E continua tendo os mesmos problemas para as matrizes esparsas, porque é um método de Gauss, então ele continua tendo aquele mesmo problema do método de Gauss. Então a pivotação ela só deve ser usada se for realmente necessário, senão você deve ficar com o método de Gauss, a eliminação de Gauss normal.